Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Pontos nos Mis. Estamos aqui para mais uma conversa de acordeonistas e contamos por isso naturalmente com 3 acordeonistas convidados, o Fernando Brites, o Gonçalo Pescada e o Paulo Neto. São eles 3 professores de acordeão e também acordeonistas que convidámos para falarem sobre serei professor ou acordeonista. Provavelmente ambos. E é exatamente sobre a conjugação destas duas vertentes que vieram falar connosco estes nossos 3 belíssimos convidados. Discutimos vantagens, discutimos desvantagens, entre outras coisas relacionadas com a conjugação destas duas vertentes. Portanto, esperemos que vocês gostem muito desta conversa, que seja uma conversa útil, que naturalmente também encontre o seu paralelo para outros instrumentos. E sem mais demoras, passamos então à conversa. Um grande beijinho, esperemos que gostem e até ao próximo episódio. Ora então, bem-vindos a mais uma conversa. Primeiro temos que apresentar então os nossos convidados. São eles o professor Gonçalo Pescada, que é atualmente professor auxiliar no Departamento de Música da Universidade de Évora e investigador no Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical, a par de, naturalmente, ser também acordeonista. Depois temos o professor Fernando Brites, que a par de professor é também ele performer, tem imensos prémios, tem imensos grupos, participações e grandes concertos. E depois, por fim, temos o professor Paulo Neto, que é o professor do Conservatório de Música de Coimbra, professor de acordeão, que também é membro do Baião Quartet, e também nesta formação já tocou em imensos locais. E acho que então estão reunidas as condições para darmos início já à nossa conversa com a primeira pergunta. Como já referimos, todos vocês têm estas duas vertentes profissionais e, portanto, a primeira pergunta é exatamente essa. Foi uma escolha? E se sim, o que é que vos levou a esta escolha? Se calhar começamos pelo Paulo, pode ser? Pode. Bom, eu quando comecei a estudar música, sinceramente não pensava muito nisso. O que é que iria ser? Se iria ser músico, se iria ser professor. A ilusão era ser músico, na altura. Ou seja, subsistir de tocar. Só que isso implica riscos, implica sacrifícios muito grandes e, acima de tudo, riscos. No sentido em que é muito difícil subsistir de só se tocar no nosso país, especialmente a solo, e as horas que tem que se empregar para assumir esse risco, tem que se pensar na subsistência, não é? Na verdade, eu posso dizer que hoje sou mais professor do que músico, ou seja, a minha prioridade e a minha subsistência, o meu sustento é primeiramente dar aulas. E depois, como complemento, ser músico. Obviamente que tudo está interligado. Eu, para poder dar aulas de forma minimamente competente, tenho que saber tocar, tenho que saber dedilhar, tenho que saber ler, tenho que saber todas essas coisas, não é? Mas, na verdade, a minha vida neste momento está organizada dessa forma. Até porque eu estive há alguns anos fora deste contexto da música. Na verdade, é uma vida difícil, ao contrário do que as pessoas pensam, não é? Porque se tu viver só de tocar não é fácil. Poucos são aqueles que poderão dizer que vivem só de tocar a atividade docente, pronto, está no cotidiano, nas notícias, tem sido tão vilipendiada, temos sido tão massacrados e desvalorizados ao longo de anos, as coisas não são fáceis. Por isso é que, pronto, se puder aliar um bocadinho da docência e tocar como forma, e juntar as duas como forma de subsistência, tanto melhor. É isto. Ok. Professor Gonçalo. Antes de mais, quero agradecer o convite, é um prazer estar convosco, rever alguns colegas que nem sempre é possível, agradecer à Sónia e à Catarina também por esta oportunidade de podermos discutir alguns assuntos. No meu caso, acho que foi um processo gradual. Eu comecei a aprender acordeão, depois finalizei os estudos a nível complementar. Entretanto, fui estudar
para a universidade, mas por outra área, fui estudar Economia, e na cidade onde eu estudava, o conservatório já existia na altura, portanto eu comecei por, durante a semana, escolher um dia, uma tarde para começar a ensinar. Depois foi o início, já estou a falar em 1997, já lá vão uns bons anos, foi o início para um percurso que se foi desenvolvendo ao longo do tempo. Depois os alunos vão chegando a patamares cada vez mais elevados e nós vamos gostando cada vez mais também de orientar esses alunos. Depois torna-se um processo que começa a fazer parte de nós e hoje em dia, tal como o Paulo Neto referiu, eu também me revejo nessa situação. Eu estou ligado ao ensino, faço os concertos e a parte musical como um complemento. Sempre que tenho a oportunidade aproveito para avançar com essas oportunidades, porque nós somos os privilegiados no campo da música. Temos a sorte de poder viajar, de poder contactar com pessoas diferentes, com músicos diferentes, com lugares diferentes, e nesse sentido devemos aproveitar ao máximo todas essas possibilidades. Sim, hoje em dia faço um pouco de tudo, ou seja, ensino, faço a parte de investigação e quando surge a oportunidade de tocar, também avanço e faço alguns concertos. Engraçado, dois percursos que, apesar de diferentes, de alguma forma se encontram, não é? Pronto, já entendemos que foram mais fruto das circunstâncias da vida do que propriamente uma escolha. Desculpem, uma escolha muito ativa de vou fazer isto, não, vou escolher aquilo. Foi um bocadinho aquilo que a vida foi trazendo. É um dia ou outro. Aliás, em certa fase da vida é um processo natural, como disse, mas em certa fase da vida também acabei por me distanciar um pouco da parte musical dos concertos, mas acontecimentos que foram surgindo, como por exemplo alguns concursos em que participei e que me abriram certas portas que até aí não eram possíveis, também fizeram com que este percurso na performance continuasse. Eu estou, por exemplo, a referir-me ao concurso de interpretação do Estoril. Participei em 2006 e o prémio nessa altura eram concertos com todas as orquestras do país. Portanto, eu, ao longo de 10 anos, todos os anos sabia que teria 2 a 3 concertos com a orquestra garantidos pela organização do concurso e que me permitiu, ao longo do tempo, manter esta parte da performance. Porque acho que o Paulo referiu, não é de todo fácil conseguir tocar e fazer a vida, ganhar o pão de cada dia só através de tocar. Mas eu também acho que a culpa é um pouco nossa, instrumentistas e todas as pessoas que estão à nossa volta, porque realmente se nós, ao longo da nossa formação, obtivermos um background grande em termos de bagagem musical, se nos tornarmos músicos capazes de enfrentar qualquer situação, quer seja na música clássica como noutros géneros, eu creio que o mercado até se propicia, mesmo em Portugal, que é um país que está encostado aqui a um canto, se propicia para que as oportunidades apareçam. Mas é claro que nós temos que lutar por elas. É muito mais fácil, às vezes, ficarmos na nossa zona de conforto, nas nossas aulas, no nosso lugar de profissão, do que partir para a aventura e conseguir manter essa chama acesa. Isso depois parte também de cada um, de conseguir ter esse sonho ou não, de manter essa chama, como referi há pouco, e de ir à luta e de ir à procura das suas oportunidades, que elas certamente surgirão. Fernando, eu acho que agora o ponto de vista do Fernando vai complementar o que já foi dito. Fernando, como é que é a tua experiência? Foi uma escolha? E se sim ou não, o que é que te levou às decisões que tomaste?
Não, na verdade foi uma escolha, mas foi impulsionada por algumas coisas que também foram acontecendo na vida. Eu, quando era menino, quando estudava no conservatório, se me imaginasse a ser profissional de música, até nem era acordeonista, era trompetista. Estudava os dois instrumentos e penso que na altura era substancialmente melhor no trompete. Depois desliguei-me da música no que diz respeito ao ensino no conservatório, apenas continuei a fazer outras coisitas por fora. Desliguei-me da música há cerca de 8 anos, pelo menos na vertente clássica. E depois a vida levou-me a estudar música outra vez, já no ensino superior. Neste caso, o acordeão. E na altura, quando comecei a estudar, foi sempre já com esta ideia de nem nunca pus a hipótese de ser professor nessa altura, quando comecei a estudar acordeão. Ok. No entanto, depois com algumas amizades, etc., surgiu uma oportunidade, e porque na altura que estava a estudar não trabalhava, pelo menos no início, em 2013, não estava a trabalhar em lado nenhum, e surgiu a oportunidade em 2014 de dar aulas por uma escola camarária em Torre de Moncorvo. Foi um projeto muito giro, fiz parte durante um ano, mas começou por isso, por ser algo, uma ajuda financeira. Depois, o que é certo é que a média de idades dos alunos que eu lá tinha era, sei lá, 45, 50 anos. Eu tinha uma aluna com 79 anos, inclusivamente. E foi uma experiência tão gira que eu acabei por gostar. Mas, pronto, sempre com aquela ideia de que, quando acabasse a licenciatura, que seria para tocar. Não me via, a não ser assim algumas aulas particulares ou até mesmo algumas masterclasses, mas assim, a atividade mesmo regular como professor não me via muito a fazer isso. Entretanto, no ano a seguir, aconteceu uma coisa muito gira, que foi o Conservatório de Música de Coimbra abriu um polo da Sertã, e o Paulo Neto ligou-me, que foi já no último dia de concurso. Olha, tu não te apetece dar umas aulas, porque nem sequer há professor nenhum a concorrer, isto acho que não vai haver professor, não vão abrir classe. E eu, ok, vou ver como é que é e tal, e acabei por fazer um projeto muito giro durante 5, 6 anos, e acabei, não vou dizer que estive lá por ser professor, não tive, porque foi mesmo uma coisa que desenvolvi de alma e coração, e que gostei bastante de fazer. Mas continuava sempre com a ideia de que nunca seria o grande profissional, nunca seria aquela, seria ao contrário, queria sempre que fosse ao contrário, tocar e ter um complemento, ir tendo umas aulas. Pronto, e no fundo o que aconteceu foi que por procurar sempre isso e por estar disposto, claro, a alguns sacrifícios, porque por vezes, não vou mentir, aceitei um projeto ou outro que não era assim tão vantajoso, mas que entendi que, por vantajoso financeiramente, obviamente, mas que entendi que, ok, é preciso mostrar trabalho, é preciso, né? Ninguém contrata nenhuma grande empresa ou nenhum grande produtor cultural, quando digo empresa, falo no geral, ninguém contrata um profissional com um cargo importante sem que o profissional tenha já provas dadas, e portanto nós temos que mostrar um bocadinho, não desvalorizando o nosso trabalho, mas temos que conseguir mostrar de alguma forma, e para muitas destas formações os concursos ganhos por vezes não são muito relevantes, porque os concursos são a solo, maioritariamente, e estamos a falar de muitas formações de música de câmara, e a comunidade musical sabe que existem algumas diferenças. É muito diferente nós conseguirmos tocar muito bem a solo e tocarmos com uma orquestra ou sermos dirigidos por um maestro, é completamente diferente, exigem capacidades diferentes.
E pronto, é um bocadinho e procurei essas ligações e depois deu-se de uma forma natural. Hoje em dia só estou a trabalhar com uma escola, vou ter, salvo erro, 2, 3 alunos e será assim a minha vida no futuro mais próximo. Mas vim também assim parar um bocadinho de paraquedas. Aliás, eu estou no mercado de trabalho há 3, 4 anos. Portanto, foi assim uma coisa muito repentina, espontânea, mas tem sido muito giro. Curioso. É um processo natural, como diz o professor Gonçalo. Bom, já agora eu também partilho destas 3 perspectivas que, no fundo, são mais ou menos a mesma. Vão como estavas a dizer, Tita. Começamos sempre por querer ser músicos e artistas e performers, no fundo, e depois... Por via das circunstâncias, acabamos por nos encontrar assim de repente na parte da docência, no ensino. Se calhar no meu caso até foi antes de terminar o mestrado em ensino, portanto tive que experimentar, porque também não me via como professora. Mas é curioso, é esse tal processo natural que vai fazendo com que a nossa vida não seja tão pragmática assim, não seja tão regular, e nós estudamos acordeão, então temos que ser acordeonistas, ou então nós estudamos economia e temos que ser economistas. Bom, é uma estrada não, é um rio, não é? É um rio que flui. E é interessante estas perspectivas, ainda mais para quem está neste momento a optar por uma coisa ou pela outra, ou se calhar realmente não tem de ser mesmo uma escolha. E assim sendo, vocês foram dizendo mais ou menos, no caso do professor Paulo, diz que hoje é mais professor do que músico. O professor Gonçalo anda ali entre o ensino e a investigação, e portanto é uma outra vertente, e os concertos também como complemento. E o Fernando está mais virado, se calhar neste momento, para a parte performativa. Mas assim no modo geral, como é que é possível esta gestão entre uma coisa e a outra? Que tipo de cuidados é que nós temos de ter para mantermos uma vertente e a outra bastante sólidas, não é? Ou o mais sólidas possível? O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Fernando, queres adiantar-te? Sim, a resposta que eu vou dar a isso é assim um bocado curta, mas é realmente aquilo que eu acredito que é. Eu acho que quem vai para a música de forma profissional, seja ele com o objetivo de ensinar ou de dar aulas, ou os dois, vai com uma grande paixão. Estamos a falar de artes, não é? E com essa grande paixão, tudo aquilo que são a gestão de esforço, a gestão de tempo, a organização, acaba por ser algo que não se tem que ter cuidado com, porque é algo que nós vamos a correr atrás, não é? Como se costuma dizer, quem corre por gosto não cansa, e portanto o que eu acho que os cuidados que temos que ter é, antes de ir lá parar, perceber se é realmente aquilo que nós queremos. E depois, porque a partir daí tudo fica muito mais fácil. E eu depois tenho, independentemente disto tudo, porque cada um é como cada qual, eu acho que é muito difícil, depois depende da vida de cada qual, se tem ou não tem filhos, a família se precisa de outros cuidados, claro que isso influencia muito, mas acho que é muito difícil ter uma agenda muito forte de concertos, ter, por exemplo, um concerto por semana e dar aulas. Acho que isso é execuível, mas não só requer já uma grande experiência no que diz respeito à preparação do repertório e gestão daquilo que é a sala de aula e a classe dos alunos, mas implica realmente algum esforço de organização
E, portanto, eu acho que a coisa deve ser doseada dessa forma, que é a pessoa optar, ou as aulas são o meu background, são a minha meu segundo sustento, ou então, ao contrário, tentar fazer das duas, pôr as duas no máximo, isso é de loucos, não é? Acho que não é humanamente possível. Mas pronto, obviamente que, claro, se nós queremos produzir muito, temos que trabalhar muito. Se queremos só dar aulas é mais fácil, trabalhamos menos, não precisamos preparar os concertos. Se queremos só dar concertos, não temos que preparar, não temos que fazer problemas para os pais, não temos que ter reuniões nas escolas, portanto fica mais fácil de gerir. Para fazer as duas coisas de forma equilibrada, o cuidado que tem que se ter, se calhar, o mais importante talvez seja conhecermos muito bem a nós próprios e sabermos qual é que é o nosso ponto de equilíbrio, e a partir daí fazer a nossa gestão, perceber se conseguimos ser mais felizes e capazes com mais aulas e menos concertos, com mais concertos menos aulas, só com concertos, só com aulas. Isso nós temos que ser nós a perceber, e aquilo é que acreditarmos, seguirmos por esse caminho, porque as crenças são muito fortes em cada um de nós, e se nós acreditarmos que assim funciona melhor, devemos fazer assim, independentemente de com outra pessoa funcionar de forma diferente. Olha, bem salientado. Gostei. É mesmo isso. Espetacular. Cada um tem que perceber o seu caminho. É sucinto e eficaz. Professor Gonçalo, quer acrescentar aqui alguma coisa ou contrapor de alguma forma? Eu concordo com o Fernando. Eu acho que não há segredos. Tudo reside no trabalho, na disciplina, no empenho, no foco, na responsabilidade, no querer fazer. Obviamente que eu e o Paulo Neto somos de outra geração, o Fernando é um pouco mais novo, mas, por exemplo, no nosso caso, não sei se se faço o mesmo com o Paulo, mas com família, com filhos, etc., torna-se cada vez mais difícil de gerir todas as prioridades. Mas, no entanto, ouve-se dizer que o sonho alimenta a alma, não é? Portanto, estamos, e se queremos isso para a nossa vida, pois creio que vamos arranjar um pouco de tempo para programar, para preparar o que for necessário. Obviamente, por exemplo, no meu caso, que tenho todas estas vertentes agora de investigação e de orientação de alunos e preparação de concertos, etc., pois, em vez de, se calhar, de passar tanto tempo no café ou no jardim, tenho que recolher-me mais cedo, ir para casa, preparar, fazer, para que depois no dia a seguir, ou quando chegar o momento, as coisas estejam preparadas. Portanto, eu acho que não há segredos mesmo. É esforço, é dedicação, é empenho, e vai-se fazendo uma etapa de cada vez, um dia de cada vez, momento a momento, gerindo o stress, gerindo o esforço, alimentando algum do prazer que possamos ter nessas atividades, e tudo se vai conseguir certamente. É isso mesmo. Professor Paulo, o que é que acha sobre isto? O que é que tem a dizer na sua perspectiva esta questão da... O meu foco vai sempre na questão da subsistência, digamos assim. Não é fácil equilibrar as duas atividades. Tanto uma como a outra não penso que sejam muito bem ressarcidas e na verdade, equilibrar as duas coisas não é fácil. Eu conheço poucas pessoas em Portugal que consigam fazer as duas coisas muito bem. Sinceramente. É aquilo que eu julgo. Isto porquê? Porque, na verdade, se fosse para preparar um repertório e para fazer 10 ou 20 concertos com esse repertório, gerir com as aulas seria mais fácil. Não é? Seria uma questão de manter o repertório, seria uma questão... Se estamos a falar de preparar um repertório semana a semana, quem dê aulas a tempo inteiro é muito difícil, é preciso muita organização, mas mesmo muita organização e muito sacrifício para não prejudicar nem a performance mal preparada, digamos assim, nem as aulas.
Muitas das vezes, e nós sabemos que quando se tem concertos de mais responsabilidade, em que é preciso estudar mais, adia-se aulas, portanto, uma panóplia de mudanças na logística que implicam a conjugação das duas atividades. E nesse sentido eu não acho que seja fácil. Hum, Pronto, é o que eu acho. Daí muitas das vezes nós necessitamos de juntar as duas coisas para subsistir, mas na verdade, se calhar, se qualquer uma das atividades fosse melhor ressarcida, melhor remunerada, se calhar essa escolha até se tornaria um bocadinho mais evidente para cada um de nós, julgo eu. É. Mas também falaste aí de um aspecto que eu acho que realmente também é importante, é que quando estamos a falar de combinar uma coisa e a outra, também não estamos a falar de combinar duas atividades a tempo inteiro, pois claro que aí ninguém terá tempo de vida para completar as duas atividades. Quando tens uma ocupação, se calhar mais 50-50 ou 60-40, não é? Tipo de aulas e performance, aí provavelmente a combinação de ambas será mais fácil do A que questão, quem já a tem quest- um horário completo. a questão é que o nosso instrumento, pelas características que tem, não é um instrumento de fácil leitura, de fácil montagem de repertório. Quando as coisas atingem determinado grau de dificuldade, demora um tempo. Não é uma coisa que é já. Um pianista a ler à primeira vista é muito diferente de um acordeonista a ler à primeira vista. Pelo menos, se forem umas ao lado no piano, pelo menos estão a ver onde é que estão a meter as mãos. Nós não. A nossa leitura é mais difícil, a montagem do repertório, no meu entender, é mais difícil. E implica mais horas de estudo. E o dia só tem 24 horas, nós precisamos dormir, precisamos de comer, e não estamos a trabalhar. Não precisamos socializar. Pronto, não podemos estar o tempo todo a trabalhar. É manifestamente impossível, porque o corpo humano tem limites. E, na verdade, se o repertório for exigente e se for diversificado sempre, é difícil conjugar com a questão das aulas. E vice-versa. E vice-versa. Eu penso que não é fácil. É possível, sim. É preciso sacrifício, muita organização, acima de tudo, muita organização. Mas que é fácil? Creio que não. Creio que não é fácil. Não. De todo. Mas também. Ok. Desculpa. Vai. Não, eu só ia dizer que, tipo, que das pessoas com quem eu tenho falado isso, a maioria delas também não está sempre a trocar de repertório. Efetivamente, isso é uma possibilidade, também depende daquilo que é a atividade profissional na parte da performance, mas a maior parte das pessoas tem um repertório mais ou menos definido, não está a estrear obras todos os meses também, por exemplo, não é? E realmente a coisa fica muito Mas complicada, como é quem evidente. abarca a vida de músico tem que se sujeitar a isso. Tem que se A sujeitar questão ao que aparecer. é o que aparecer, não é? É. Uma coisa é propor um trabalho, vais fazer um grupo de música de câmara e vais montar este repertório e tens 20 ou 30 concertos por ano, não é? Com este Uhum. repertório. Outra coisa é dizerem-me assim: tu és professor, tens o horário completo, agora de semana a semana tens que montar um repertório diferente, ou 40 ou 50 minutos, ou de mês a mês que seja, ou de 15 em 15 dias que seja. Não digo que seja impossível, não é impossível, não é? Há pessoas que demonstram capacidade para isso, mas que é difícil e requer muita organização e muito espírito de sacrifício. Isso requer, não é? E, na verdade, se formos pragmáticos, para fazer as duas coisas neste contexto que eu estou a referir, não se tem vida. Isso também é outra opção, não é? Algo que as pessoas têm Claro. também, estão dispostas a sacrificar nas suas vidas para alcançar outras coisas. Sónia, Claro, avança. mas por outro lado, já agora Paulo, por outro lado também há uma coisa importante aqui a frisar, que é o poder de escolha, mesmo dentro desse contexto de sou professora e sou performer, eu escolho aquilo que eu quero fazer. Ainda assim, mesmo que seja mais uma ou mais a outra, portanto, por exemplo, no caso do Fernando, que fez agora a ópera do professor António Chagas Freitas, de António Chagas Rosa, foi uma escolha que tu fizeste, foste convidado a fazer, podias ter dito que não é? Como é que tu vês isso, Fernando?
Há pouco disseste que um concerto preparar um programa por semana seria muito, mas realmente tu consegues gerir aquilo que queres fazer ou não queres, não é? Ou não? Sim, seria muito para quem depois dá aulas, não é? Claro. Ok. Sim, quer dizer, eu obviamente que posso escolher, tenho esse poder de decisão se estiver bem financeiramente, não é? Existem essas questões todas. Obviamente, se não estiver bem financeiramente, tenho que ir fazer alguma coisa para resolver esse problema. Seja ela a tocar, se não tiver o sítio onde tocar, tenho que resolver de outra forma, não é? Isso é objetivamente falando, é assim que funciona. Mas a questão do aceitar, como é que, não é? Eu às vezes pergunto-me é ao contrário, como é que eu consigo recusar? A não ser que seja uma coisa obviamente muito mal paga e com um repertório desinteressante para mim, mas quando são coisas que eu já vejo que à partida pelas pessoas envolvidas e a música em questão e depois todas as condições que vêm atrás dessa proposta, quer dizer, é muito difícil para mim, mesmo que esteja com horário completo, dizer que não. O que é que eu faço? Nesses momentos, agora isso para a frente já não se vai aplicar tanto, eu vou ter muito mais tempo para preparação, mas, por exemplo, o ano passado, estava com, salvo erro, cerca de 28 a 30 horas de aulas semanais. Eu, entre segunda e quinta-feira até a hora do almoço, era impossível para mim estudar mais do que 20 minutos seguidos durante o dia. Estamos a falar que eu tinha que estudar durante as horas do almoço, etc., para conseguir dar resposta a eles. Claro que eu, quando apareciam este tipo de propostas que me interessavam muito, fosse porque era bem pago, fosse porque a música era excelente, fosse porque era uma coisa diferente que eu gostava de fazer, o motivo que fosse, que me enchesse a alma e que me fizesse ir para a frente, pronto, eu nesse tempo, ou nessa semana, ou durante esse mês, tinha que fazer alguns ajustes no meu dia-a-dia, que acabam por não ser penosos, ou assim tão penosos. Não são penosos de todo, porque lá está, como é aquela grande vontade de fazer, ele acaba por ser tudo uma coisa natural. Quer dizer, eu para conseguir chegar a uma meta, eu tenho que fazer isto. Ok, então vou fazer, é o que eu quero, é chegar lá. E daí tudo fica mais fácil de encarar. Agora, claro que se for ao contrário, eu tenho que fazer uma coisa porque tenho que fazer, e para fazer tenho que fazer sacrifícios, aí sim são sacrifícios, aí é difícil. Agora, para aceitar, responder à tua pergunta inicialmente, que era, Sónia, lembra-me, se não está a escapar nada. Era se nós poderíamos dizer que não aos projetos, não é? Sim. Eu acho que, pronto, dependendo do volume de horas que cada um tem, pode-se dizer que não, porque depois já há dinheiro ao final do mês, não é? Por outro lado, também podemos dizer que não aos projetos, ou somos obrigados a dizer que sim, em certos meios, para nos mantermos no mercado, porque se não vamos nós, depois vai alguém, em princípio, se alguém fizer um bom trabalho, continuará a ir. Há toda esta questão. Agora, eu pessoalmente, e respondendo naquilo nas minhas experiências que tenho tido, tem muito a ver com isto, que é, isto é tão interessante, que como é que eu vou dizer que não é isto, não é? A mesma coisa que, imaginemos que eu estou com 30 horas, já aconteceu, com 30 horas de aulas, e há 3 semanas num concerto, ligam-me da Casa da Música para ir tocar com a orquestra. Não sou capaz de dizer que não, porque é uma experiência tão boa, que me enche tanto e que me deixa revitalizado durante mais 2 ou 3 anos. E que eu não sou capaz de dizer que não. E pronto. No fundo pensas um bocadinho de projeto em projeto, não é? De perceber qual é que é o teu contexto aqui e perceber se é viável para ti aceitar, se consegues gerir o teu tempo. Sim, é muito importante. Pronto, isto, se nós tivermos, mais uma vez, se a nossa vida estiver mais ou menos estável e se nós conseguirmos ter esse poder de escolha, não é? Eu acho que é muito importante, seja a nível de condições, que diz respeito a condições financeiras, deslocações, etc., que possam estar incluídas na proposta. Okay. O programa em si, as pessoas envolvidas, se nós sentirmos que não é a nossa... que aquilo não nos vamos sentir em casa ou que não nos vamos
não estamos confortáveis de alguma forma com aquilo que nos estão a propor, e eu acho que se pudermos, claro, não vale, é melhor não, porque depois, artisticamente, e no que diz respeito depois à criatividade no processo de construção do repertório, isso tudo será afetado, não é? Somos humanos, não é? Eu, se estiver muito motivado para fazer uma coisa, é mais fácil ter ideias, é mais fácil ser criativo, não é? No entanto, se estiver a fazer uma tarefa porque tem que ganhar dinheiro, não é? Mesmo que não goste dela, é diferente. Os resultados serão sempre diferentes. E, portanto, eu acho que, ok, aceitamos tudo aquilo que pudermos e que nos dê prazer. Porque eu volto à resposta que dei há bocado, não sei se foi na primeira, se foi na segunda pergunta. Para termos vindo aqui parar, isto tem que ser com uma paixão enorme, e se em algum momento essa paixão não estiver lá, podemos estar a correr o risco de já não estar muito perto dos nossos 100% individuais. Certo. Há uma outra coisa que eu queria chamar aqui para a conversa, que é que também faz parte desta questão da vertente performativa, que é não só essa questão de perceber se a proposta é musicalmente interessante, como está o Fernando a dizer, se as gratificações compensam, se as viagens, o tempo, o planeamento do tempo de estudo, etc. Mas depois há uma outra parte uma das outras tantas vertentes que um performer tem de ter, que é a parte da gestão artística. Portanto, estamos só a falar em aceitar projetos, mas uma vez que nós somos performers, até temos uma vertente também ligada à docência, mas queremos ser performers mais afincadamente. Portanto, não vamos poder, se calhar, estar só à espera que nos apareçam propostas, e vamos ter de ser nós a criar os nossos projetos, a fazer candidaturas, a falar com programadores, estabelecer contactos aqui e acolhi, fazer reuniões, né? Vocês têm algum tipo de experiência neste campo, ou ficam só à espera que as coisas apareçam, e se aparecem, ótimo, portanto é menos uma carga de trabalhos. Paulo, queres avançar com a resposta? Eu nesse aspecto, se calhar, os meus amigos e colegas, o Gonçalo e o Fernando, terão mais experiência nisso. Aquilo que eu vejo desde que comecei, digamos, no mercado de trabalho, aqueles que de facto, os primeiros trabalhos são sempre, não são sempre, mas normalmente são dados por alguém que não consegue fazer o trabalho e que dá este trabalho a outra pessoa. Estás a falar entre colegas, então? Sim, entre colegas. O mercado nacional é um mercado pequenino e se o performer for bom, é com ele que vão ter no trabalho seguinte e no trabalho seguinte e no trabalho seguinte. Como estava a dizer o Fernando. Portanto, é mais nisso o caso do Fernando, que está a tocar em sítios importantes. O Gonçalo também toca em sítios importantes. Portanto, normalmente as coisas são feitas mais neste sentido porque no fundo, de forma assim um bocadinho honesta, de forma não é honesta, pragmática, digamos assim, o mercado sendo pequenino, há determinados rótulos que depois, no bom sentido, obviamente, este indivíduo é bom, vamos chamá-lo. E depois chamam essa pessoa. Caso essa pessoa não possa, essa própria pessoa remete para outra que entende que seja da sua confiança artística e que reconheça a competência. Não sei que depois há quem faça de facto depois outro tipo de publicidade. Pronto, eu penso que o João Barradas é um exemplo disso. Tem tudo o que faz, põe no Facebook, mas enfim, poderá haver outras formas. Mas eu, da experiência que tenho visto, normalmente esta é uma primeira forma de se entrar no mercado de trabalho como músico, como performer. Concorda com isso, professor Gonçalo? De certa forma, sim. É preciso aparecer, é preciso primeiro ter essa oportunidade de aparecer, é preciso aparecer e fazer o trabalho com qualidade, e depois é um processo natural. Eu não vejo dessa forma. Por acaso,
Nunca trabalhei com um agente, mas podia tê-lo feito há muito tempo. Que era muito mais confortável chegar a janeiro ou chegar ao início do chegar agora a setembro e ter uma agenda preenchida para o ano todo, e o próprio agente trata dessa organização. Por acaso nunca trabalhei dessa forma, foi sempre, tal como entrei no ensino, também o tocar, a performance tem sido sempre de uma forma muito natural, gradual. É um contacto que se faz desta vez, que fica para uma próxima, e depois alguém vai dizer àquela instituição, ou àquele maestro, ou àquele músico que existe esta pessoa e que pode fazer o trabalho, e vai passando palavra em palavra e tem funcionado assim. Talvez por isso, mesmo que no meu caso, vou tentando, e sempre tentei equilibrar as duas vertentes, porque a partir de um certo ponto, se trabalharmos de uma forma profissional e séria como performer, ou seja, se tiver um agente internacional que tem uma projeção aqui e ali, que tem os contactos certos. Nós temos exemplos de artistas internacionais que têm, vocês vão, por exemplo, ao site do Richard Galliano, e Richard Galliano tem cerca de 10 concertos, no mínimo, por mês. Portanto, alguma coisa, algum trabalho. É claro que ele já tem uma projeção e tem uma imagem que ao longo do tempo foi projetando e foi defendendo, etc. Foi construindo. Mas há todo um trabalho de fundo que é feito e que não é visível e que lhe permite ter essa agenda de concertos. Não é? Eu acredito que é possível conseguir ter uma agenda preenchida e estar sempre em atividade. Basta assim pensar nesse sentido e basta fazer acontecer. Obviamente que não é fácil, mas também nada é fácil nesta vida, até o respirar. Nós temos que fazer força para puxar o ar e para expelir o ar fora. Portanto, acredito mais num processo gradual que se vai fazendo com convicção, com entrega, e tudo vai dar certo, certamente. Preciso ter um pouco de confiança e de acreditar que o futuro será sempre melhor. Talvez um pouco de calma também, não é? Acho Sim. que vivemos num mundo que quer muitas certezas, quer muitas respostas rápidas, queremos tomar decisões logo. Às vezes é preciso esperar pelo momento certo, outras vezes é preciso avançar mais rapidamente, porque daí também vai surgir outra oportunidade. É preciso observar à nossa volta e perceber para onde queremos ir e o que é que queremos fazer. Também tem, desculpa interromper-te, Gonçalo, também tem a ver com a personalidade de cada um. Quer dizer, há pessoas que têm menos medo do risco e da incerteza, há outras que precisam de ter uma zona de conforto maior. Era só isso que eu queria acrescentar. Sim, é verdade. Mas certamente, se noutras áreas se temos artistas que vivem exclusivamente dos concertos e da sua performance, no acordeão não será de todo impossível. É preciso realmente optar pelas soluções certas e acreditar, trabalhar para isso também, não é? Porque não é só sentar numa cadeira e esperar que tudo apareça. Mas que é possível viver da música só é. Pois lá está, isso depois vai obrigar a outro tipo de escolhas, não é? E depois é preciso perceber o que é que nós queremos da nossa vida e se, por exemplo, fazer uma vida inteiramente de performance está alinhado com outros aspectos da nossa vida, não é? Resumidamente. Eu, da experiência que tive, posso assinalar um caso concreto, aí que os meus colegas certamente saberão o que estou a falar. Em 2006, vou ao concurso de interpretação do Estoril, 32 candidatos de instrumentos diferentes, e de repente aparece um acordeão na final, e dos 4 finalistas aparece um acordeonista a vencer o prémio. E de repente, nunca tinha tocado com a orquestra, e surgem concertos com todas as orquestras do país. Primeiro contacto com o maestro, aí muito bem, vamos ter um concerto, vamos tocar com o acordeão. Ok, então que repertório é que tem? Então quantos concertos é que sabe? Então que lista de concertos, que compositores é que tem?
e de repente eu começo a perceber que, epá, realmente, se eu tivesse feito um trabalho árduo, a investir nesta área, a aprender repertório, a ter umas boas condições, provavelmente aquilo teria sido uma rampa de lançamento para dali saltar para a Orquestra de Paris ou de Londres ou de Madrid, etc. Porque a verdade é que quando chegamos a um determinado nível, então o que é que sabes? O que é que tens? Qual é a tua obra? O que é que tu tens à tua volta? Olha, amanhã preciso tocar com a Orquestra de Paris o concerto Repnikov. Olha, para a semana tens de tocar o concerto de Jean-Français. Olha, na outra semana tens de tocar o concerto de Mascusiak. Olha, na próxima semana tens um concerto de Lapinski para fazer com a Orquestra de Xangai. E a pessoa chega a este nível e diz assim, bom, obviamente que se calhar é melhor arrumar as botas. Ou, para a semana vais estrear a obra do compositor tal. Olha, esta semana tens de tocar o Baidolina. Na outra semana tens de tocar Lindbergh. Obviamente, não temos, se formos falar nesta área, neste nível, neste patamar, em Portugal não temos. Contam-se pelos dedos de uma mão as pessoas que conseguem ter este background. Portanto, a partir daí se explica, na minha visão exterior, na minha observação, que não se consiga se ingrar e estar constantemente a tocar, porque realmente para preparar um repertório, fazer um repertório de 60 minutos e tocar uma suíte francesa ou uma suíte inglesa de Bach e mais uma sonata de Krujakov, uma sonata de Nagaev, ou seja o que for, e mais 2 peças contemporâneas. Para preparar um repertório destes já é preciso despender tempo, energia, ou então, para não despender esse tempo e energia, o trabalho foi feito anteriormente e a pessoa lê partituras como quem lê um livro, como quem está perfeitamente a conversar com um amigo e aí consegue realmente estar lá no ponto. Mas não é todo fácil, não é todo fácil. É por isso que, à parte das condições financeiras e da estabilidade e do conforto e da segurança que é chegar ao final do mês e ter aquele salário que vem da docência, não é fácil se ingrar na parte da performance. No meu entender, também por esta razão, não só por uma questão financeira, mas por todo o background, toda a bagagem que é necessária obter para conseguir estar lá ao mais alto nível em qualquer parte. Portanto, vamos um dia de cada vez, um passo de cada vez. Não é fácil, mas não é impossível. É isso que quer dizer no fundo, não é, professor? Bom, a prova disso Sónia, é esta nova geração, não é? Sónia, mas eu peço desculpa, porque eu estava a falar também, e como temos aqui o Paulo Neto e temos o Fernando, e mesmo vocês, a Catarina e a Sónia, que vêm de uma formação clássica, que fizeram estudos no conservatório, passaram por todo esse conhecimento, sabem do que estou a falar. Mas se formos para outro campo, se formos para a música popular, não é preciso muito para ter a semana, não digo, mas ter, sei lá, 20 concertos por mês a fazer uma coisa, sei lá, folclore ou música popular, porque conheço pessoas que estão nessa área e que fazem. Simplesmente eu escolhi outro caminho. Se é bom, se é mau, não sei, é o caminho que fui optando, que a vida me foi indicando. Não quer dizer que não faça um apontamento ou outro nesse campo, mas escolhi outro caminho. E então tenho que assumir essa responsabilidade de seguir esse caminho e mais nada. Exato. Okay. Olha, deixou aqui um ponto que eu acho que Sónia daria outra conversa. Depois, tipo, se para o ano isto voltar a repetir, já temos aqui uma ideia para uma conversa nova. Mas pronto, seguimos então com a próxima pergunta. E que no meio disto tudo já compreendemos, acho que é a opinião dos três que realmente são necessários muitos sacrifícios e muito empenho e muito trabalho para conseguir isto, para conseguir conciliar o ensino e a performance. No entanto, certamente que há vantagens e desvantagens de o fazer. Penso que se calhar as desvantagens agora ficaram mais ou menos claras, mas se alguma desvantagem não ficou assim tão clara, sintam-se à vontade para acrescentar. Mas certamente que há vantagens
tanto para a via performativa como para a via de ensino, de estarmos presentes também na outra vertente. Se calhar começamos pelo Fernando, que já está um bocadinho mais calado há mais tempo, a responder esta questão. Qual é que é a tua opinião, Fernando? De forma é que sentes que a performance ajudou as tuas aulas e vice-versa? Eu acho que, no fundo, uma pessoa ser um bom professor não tem necessariamente de ter uma atividade muito grande a tocar, pelo menos no presente. Acho é que é fundamental que tenha tido essas experiências para depois poder saber o que tem que fazer com os alunos para os conduzir, se eles quiserem seguir esse caminho. Mas que seja algo que seja obrigatório. Eu ouço muita gente a dizer isto e eu até certo ponto concordo e depois discordo, que é o melhor, se queres ser o melhor professor do mundo, tens que ser um dos melhores músicos do mundo. Quer dizer, eu conheci já professores que eu considerei, pelo menos na minha opinião, melhores professores, seja porque fazem um acompanhamento mais assíduo, seja porque têm outras capacidades de gestão de carreira de um aluno, que não tinham se calhar tocavam 2 vezes ou 3 por ano, em comparação com outros professores que tocam todas as semanas, se calhar têm um concerto, ou todos os meses têm um, pronto, e depois, por esta ou outra razão, não conseguem, ou porque simplesmente falta, porque também é preciso talento para ensinar, não é? É preciso uma série de características, conhecer bem aluno a aluno, o processo de ensino artístico, então, tem que ser um processo personalizado a cada aluno, para conseguirmos extrair o melhor de cada um deles. E há pessoas com mais capacidade para analisar a personalidade das outras, neste caso das crianças, não é? De determinadas idades, do que outras pessoas, não é? Terão outras capacidades, mas que essas às vezes não têm. Agora, pode ajudar, claro, pode ajudar, porque se eu souber, principalmente, e eu ainda não tenho essa experiência, mas imagino que, depois também está aqui o Gonçalo que poderá dizer que sim ou que não, imagino, pronto, que é, obviamente que se nós, quando estamos a dar aulas no ensino superior, em que, em que as pessoas já sabem o que é aquilo que vão fazer da vida, não é como no conservatório, em que nós temos alunos que estão a fazer apenas o básico e depois vão terminar o quinto grau e vão-se embora, depois outros vão seguir para o secundário, pronto. Agora, no ensino superior e no ensino secundário, em princípio, as pessoas já vão direcionadas, já vai ser aquilo que elas querem fazer da vida. Se nós conseguirmos ter experiência, contactos, saber o que é que devemos fazer depois de sair da licenciatura e pudermos passar isso aos alunos, acho que é uma vantagem muito grande para nós, enquanto professores, para conseguirmos fazer essa condução. Lá está, tem tudo a ver depois também com a forma como cada um gera isso, cada professor gera isso, não é? Eu conheço, quer dizer, todos nós fomos alunos de um professor que é o Paulo Jorge Ferreira, que faz tem uma carreira sempre assídua e que todos os anos mostra enormes resultados para os alunos e consegue fazer isso. Depois temos outros professores que têm que gerir de outra forma para ter melhores resultados que os alunos, porque depois às tantas também não têm tanto tempo para fazer um acompanhamento como deve ser aos alunos, não é? Estudar tomam o seu tempo. Pode complementar, pode prejudicar, temos que nos conhecer, mais uma vez digo, temos que nos conhecer a nós próprios enquanto pessoas e as nossas capacidades e perceber qual é a melhor gestão para sermos melhor, neste caso enquanto professores. Não é? Eu acho que pode ajudar, mas também pode prejudicar. Temos que analisar bem. Está certo. Obrigada. Paulo, e tu, o que é que achas? Um professor tem de tocar ou, como o Fernando disse, já tem de ter tocado? Quais é que achas que são as vantagens? Concordo, tenho que concordar. Eu acho que é mais fácil comparativamente, ou seja,
não é tão fácil um bom professor ser bom músico do que um bom músico ser bom professor. Apenas precisa é de ser generoso e ter paciência para compartilhar aquilo que sabe. Na verdade, Ok. a nível de secundário ou superior ou mesmo básico com um bom aluno, se não, se um professor não souber exemplificar como é que se faz, se tiver a olhar para uma partitura, não souber dedilhar, não souber analisar, tomar decisões a nível de folga, isto tecnicamente, mais especificamente falando, quer dizer, se o aluno for bom, muito depressa perde o respeito ao professor ou portanto, aquele sentido de está aqui a minha referência, não é? Portanto, por isso é que eu acho que é mais fácil um bom músico neste sentido, se tiver as outras apetências, é mais fácil ser um bom professor do que um bom professor, de facto, ser bom músico, porque depois depende, eu falo por experiência própria, não, depende depois de muitas outras coisas, questão nervosa, questão psicológica, questão de postura em palco, de muitas outras coisas. Não é? Nesse sentido, estou de acordo com o Fernando, é preciso saber tocar para poder saber se ensinar como é que se toca, não é? Claro, Basicamente. claro, claro. E ter passado por determinadas experiências Sim, para poder claro. também aconselhar os alunos quando eles estiverem a ter eles próprios essas mesmas experiências, não é? Sim, Passar por parece-me esses que sim. momentos. Bem, esta pergunta é um Então, bocadinho ingrata, não é? Mas basicamente é isso que eu penso. É preciso saber exemplificar o aluno. exato. Eu só estou a achar graça é que, pelo menos, ainda não vimos o Gonçalo, mas vocês consideram que, então, a performance acaba por auxiliar mais o ensino do que talvez o ensino auxilie a performance. É isso também? Nós tiramos um curso, eu e o Gonçalo, fomos colegas no Instituto de Matono. Na altura não havia licenciatura em acordeão, fizemos o oitavo grau, ficámos com habilitação própria. O curso em si, do instrumento, é um concurso baseado em performance. Mas como o Gonçalo disse há pouco, a questão é que depois os anos vão passando, constituímos família, há compromissos, há contas para pagar e, no fundo, esse curso que é baseado em performance, depois deriva para a docência, não é? Por isso é que depois surgiram os Uhum. cursos de profissionalização em serviço, os mestrados em ensino, esse tipo de coisas, no fundo, para consolidar aquilo que se faz em performance para depois se fazer em ensino. Mas basicamente Ok, é isso. está bem compreendido. Gonçalo, Eu gostaria de voltar um pouco atrás, porque uma das vantagens da docência para mim foi reconhecer os meus erros e defeitos através da escuta dos problemas dos outros e de tentar compreender porque é que faziam de determinada forma e porque é que tinham aquelas dificuldades e porque é que articulavam daquela forma e porque é que... E então, aos poucos, fui-me apaixonando pela docência, mesmo por essa questão de docência para mim ser uma espécie de espelho, ou seja, eu através dos meus alunos, que são nada mais do que ramificações da fonte, não é? Acabo por receber um retorno enorme, um prazer enorme, porque eles acabam por espelhar tudo aquilo que eu não tenho ou que tenho de menos bom e através dessa, dessa relação, desse compromisso, acabo por vezes por mudar-me a mim próprio, ou seja, refletir sobre os meus atos, sobre as minhas ações, porque ouvi de diferente forma alguém fazer uma coisa ou alguém chegar lá de outra maneira. uhum. E aí acho que é uma grande vantagem termos esta possibilidade, esta oportunidade de estar no ensino. De resto, eu concordo com o Paulo e com o Fernando. O ponto seguinte foi exatamente
falar sobre. Sónia. Era exatamente isso, professor. Era a questão da vantagem de ser professor e ser performer. Pois, já sei o que queria dizer. Ou seja, um professor que passou por muito repertório, que conhece imensas situações de performance, não quer dizer que ele seja melhor professor por isso. A única coisa que ele consegue rapidamente seja talvez selecionar os pontos mais complicados ou que precisam de maior atenção na partitura, pode sugerir um maior número de repertório porque ele já tocou, já passou por lá. É quase como uma vivência que nós temos de viajar e de conhecer diferentes terras e diferentes países, etc. Quando falamos sobre França, sobre Paris, pois, mas eu estive lá, estive naquele museu, estive naquele... Sabes, debaixo da Torre Eiffel, não viste isto assim, não viste... Pois, eu sei porque passei lá, porque senão nunca lá chegaria, não é? É a mesma coisa, se for falar convosco sobre a sonata número 1 de Kojakov, tremendo que é ouvir aquele terceiro andamento e depois a transição para o quarto andamento e sobretudo aquele lento que faz ali a transição do terceiro para o quarto andamento, que é tão bonito, que vem de repente tudo se torna tonal. Quer dizer, eu sei porque passei por lá, porque pronto, de alguma forma tive essa experiência. Senão é difícil aconselhar um aluno, quer dizer, posso ser uma pessoa bem preparada, ter os meus conhecimentos teóricos, etc. Mas tem uma riqueza diferente se trabalharmos com uma pessoa. Eu estava agora aqui a lembrar do masterclass que fiz com o Mika Varinen, e que foi uma coisa impressionante, porque chegávamos lá com uma partitura qualquer e ele na hora tocava tudo à nossa frente. Ele conhecia isto, conhecia aquilo, conhecia o outro. E no segundo dia, quando vou para o curso, o primeiro dia eram 12, no segundo dia só já estavam para aí 6 ou 5. E no terceiro dia só lá estavam 1 ou 2, porque os outros já não tinham mais repertório para mostrar. Ele conhecia tudo e explicava e mostrava, e depois esperava que as pessoas estudassem para mostrar o resultado, mas precisavam de tempo. E então, acho que a grande vantagem de um professor que toca é um pouco essa, é um pouco ter essas cores musicais, conhecer as passagens, conhecer os sítios, sabe que ali vira à direita, no outro sítio vira à esquerda, ali aquela mudança de folha é importante porque tem a passagem assim, porque vem deste sítio. Só se faz isso com muita experiência, senão estamos sempre naquele ponto de surpresa, deixa ver o que é que o aluno vai fazer, deixa ver como é que a partitura vai soar, e as coisas vão acontecendo assim. Portanto, a riqueza mesmo são essas vivências de cada um. Pois. Parece muito bem. Essa analogia com as cidades, com as viagens, fez muito sentido. Enfim, vamos então chegar mais próximo da nossa parte final da conversa. E a questão que nós colocamos a seguir é: como descreveriam o vosso percurso ideal? Portanto, desde a formação até à entrada e permanência no mercado de trabalho. E de que forma é que as oportunidades em Portugal o permitiriam, na vossa perspectiva, e portanto, e se não permitem, que fatores é que vocês alterariam? Portanto, qual é que é o percurso ideal para vocês e como é que conseguiriam chegar lá ou conseguem chegar lá? Isto é no sentido de que quem nos ouça possa, porventura, ter uma referência de um exemplo, de um percurso que poderia ser mais benéfico na perspectiva de quem, como vocês, já tem anos e anos de experiência nisto. Não sei quem é que quer começar. Paulo, acho que estás com ar de quem tem aí coisas boas para dizer. Idealmente, tendo em conta a minha personalidade, Exatamente.
diria, em tom de brincadeira, que quando fosse grande gostava de ser como o Gonçalo. No sentido de haver. Eu gostava muito de ser pago para investigar. Gostava de ter para investigar, para prosseguir a vida académica. Não se proporcionou para isso. Eu, quando acabei o oitavo grau, acabámos no mesmo ano, eu e o Gonçalo, não havia licenciatura em acordeão. O Gonçalo foi fazer economia, eu fui para ciências musicais, para a Nova. Entretanto, o Gonçalo foi para a licenciatura para as artes e eu acabei a Nova. Depois a minha vida deu outro rumo. Na verdade, isso depende de cada um. E às vezes, com 20 anos, nós não sabemos bem, com 18, 19, 20 anos, nós não sabemos. Ou seja, temos uma ideia do que queremos, aos 30 temos outra ideia do que queremos, aos 40 temos que conformar com o que temos e aos 50 temos que ir mantendo a consistência no que temos, porque estamos a pensar já de outra forma, com outra idade e há prioridades que depois que se transformam, que é a nossa subsistência, todo esse tipo de coisas. Mas na verdade, eu sempre fui um bocadinho romântico, lírico neste tipo de coisas. Eu adorava a vida académica. E se eu pudesse ser pago para estar ligado à vida académica, e não estou a falar de docência, estou a falar mais propriamente, como tinha referido, da investigação, por exemplo, era uma coisa que eu gostava. Ahm, na verdade, isto tudo está sempre interligado com aquilo que nós queremos, mas aquilo que podemos ter e a forma que temos de subsistir. Ahm, Obviamente também faço a minha culpa, se calhar há pessoas que trabalham mais ou trabalharam mais do que eu, no sentido de atingir determinados objetivos. Mas em termos latos, gostava muito da vida académica, sempre gostei muito. De algum modo, o sistema em Portugal te dificultou essa ingressão ou achas que não? Achas que... Não, eu acho que foi mais dificuldade de mudar o chip, de quando acabei a vida académica depois para o mercado de trabalho. É como aqueles. Eu sei que isto talvez não seja um exemplo muito feliz, mas é como aquele jogador que acaba os júniores, a formação, e depois quer entrar na equipa A e nem todos conseguem, né? Digamos, porque ou tem equipa ou outro tipo, para outra equipa, porque há aquela transição. Na verdade, a transição para o mercado de trabalho, eh, digamos que o dia a dia, o lidar com pessoas, tudo isso marca porque nem sempre as coisas correm bem, não é? E ninguém quer saber se foste bom aluno, se não foste bom aluno, se tocas, se ganhaste N concursos, se não ganhaste, se tens muito ouvido, se tens pouco ouvido. Quer dizer, as coisas são diferentes. E nesse sentido, talvez tenha tido eu pessoalmente algumas dificuldades de mentalização, de perceber, não é? Se calhar ainda hoje tenho, com 46 anos. Bolas, Começa. eu a achar que aos 46 já estava tranquila quando lá chegasse, pá. Afinal, Não, tranquilo no sentido. tranquila Há nesse sempre uma, sentido há sempre da uma, certeza, não é? há sempre uma insatisfação, porque nós, Claro. quando começamos a estudar música por paixão. Temos algum jeito, digamos assim, alguma apetência e é uma paixão que se vai alimentando. Não é? Quando chegamos ao mercado de trabalho, percebemos que temos demasiado trabalho, pelo menos é aquilo que eu acho, para aquilo que ganhamos e para aquilo para o reconhecimento que temos, digamos assim. E isso, há pessoas que se calhar levam mais isso de ânimo leve, há outras que não. Quer dizer, há determinado tipo de ilusões que se vai. Que eu fui perdendo com o andar da carruagem, com o andar da minha vida. Não é? Mas isso não quer dizer que os outros percam, porque a ilusão é o que nos move, acima de tudo, não é? Criar objetivos, ter sempre a esperança de que as coisas sejam melhores, como disse o Gonçalo. Mas às vezes as vicissitudes da vida também fazem com que
nós percamos, digamos assim, alguma chama no caminho. Claro, naturalmente. É muito curioso, porque de facto aquilo que nós sempre quisemos nem sempre é aquilo que nos é dado e que está ao nosso dispor, não é? Há que manter essa chama e, e procurar soluções. É mais ou menos assim, professor Gonçalo? Já em jeito de agradecimento à Sónia e à Catarina e aos colegas, eu diria que se tivesse a oportunidade de voltar novamente a esta vida, faria tudo mais cedo. E talvez tivesse procurado logo outro caminho, porque hoje em dia não tenho dúvidas nenhumas que é exatamente na música que quero estar, é isto que gosto de fazer, que quero fazer. Mas este pensar hoje, esta reflexão que faço hoje, é fruto de um caminho anterior que nem sempre foi fácil, foi um caminho muito árduo. Portanto, desde das viagens para Lisboa dos 12 aos 18, todos os fins de semana, depois desde as viagens mais 4 anos para Castelo Branco, depois desde um ano em França, depois mais 4 anos de doutoramento, depois para fazer o doutoramento pesquisar e fazer masterclasses com toda a gente que tinha tocado as sequências do Berio e os do Profundis e os Jodanches e os Denisovs e etc. E andar aí pela Europa a fazer masterclasses em Itália, em França. Portanto, a fase em que estou hoje consigo ver um pouco, já com distância, todo o caminho árduo que foi para poder chegar onde estou agora, não é? E diria que voltaria a fazer tudo novamente, mas um pouco mais cedo. Ou seja, voltava a tentar encontrar um equilíbrio entre o ensinar e o tocar. No meu caso, como gosto muito de tocar, e sempre foi assim, desde que me conheço na música, talvez não encher o horário com tantas horas de aula. É impensável fazer 30 horas de aula por semana. Pois os dedos não respondem, a cabeça não funciona, o corpo não absorve. Portanto, arranjar um compromisso. Algumas aulas que permitam realmente essa situação de conforto, essa estabilidade para pagar as contas, etc. E depois poder avançar no sonho, poder avançar no estudo, no desafio de aprender novas obras, de estar em contacto com a música na verdade, de ouvir, de tocar. Eu acho que é esse o caminho para mim. Depois de toda esta nossa conversa, eu continuo com esta ideia. É o equilíbrio entre tocar e ensinar. Eu gostava só de acrescentar uma coisinha àquilo que o Gonçalo e o Paulo disseram. Apesar de tudo, a vossa geração teve um papel importantíssimo para a nossa, que facilitou e agilizou o nosso percurso. Porque quando vocês acabaram, como referiram várias vezes, não havia um curso superior de acordeão. Claro que vocês acabaram por ter que tomar outros caminhos e depois de terem feito não sei quantas coisas, voltar à música. Ao passo que nós, nesse aspecto, saímos super beneficiados pelo trabalho que a vossa geração fez, porque nós não tivemos que esperar que o curso aparecesse. Não tivemos que esperar que alguém tomasse a iniciativa e lutasse para que isso acontecesse. Bem, nós chegámos e estava tudo ao nosso dispor, era só escolher. Parecendo que não, e são pequenos pormenores que acabam por, talvez na nossa perspectiva pessoal, não é? Porque nós olhamos para a nossa vida e pensamos, era tão melhor se tivesse sido tudo super linear, mas às vezes realmente as coisas da vida não permitem essa linearidade. Eu não queria interromper, o Fernando ainda tem que dar a opinião dele, mas só em seguimento daquilo que o Gonçalo estava a dizer. Eu tive 12 anos fora da atividade docente e nessa altura, eu quando chegava ao final do dia de trabalho, eu era capaz de estudar 3, 4 horas de acordeão.
Hoje, depois de um dia de aulas, a última coisa que me apetece fazer é estudar acordeão. De facto, o Gonçalo tem Ok. razão nisso. Estavas então noutra atividade, é isso, Paulo? Desculpa, não Estava percebi. noutra atividade Ok. profissional, absolutamente diversa da docência e da música. E na verdade, nessa altura eu tinha gozo, porque era, digamos, era uma catarse, ir estudar, ler repertório novo, pronto. Hoje, depois das aulas, tendo em conta a carga horária que nós temos, porque são muitas horas de aulas por dia, tendo em conta que muitas das vezes não é a prioridade para os nossos alunos, no fundo, as aulas são sessões de estudo, muitas das vezes mais do que aulas, eu não tenho essa vontade de estudar. E, portanto, eu também gostava, concordo plenamente com o Gonçalo, no sentido de que os docentes, especialmente do ensino artístico especializado, deviam ter menos carga horária para poderem ter mais disponibilidade mental e física e tempo para poder empregar na atividade performativa. Serem melhor remunerados, não é? Não percebi, não percebi. Ou serem melhor remunerados. Ou serem muito melhores. Que assim permite essa redução, não é? Já me conheces muito bem. Eu acho que qualquer trabalho em Portugal, excepto alguns, por exemplo, o ser político, esse é muito bem remunerado, com reformas muito cedo. Os trabalhos são mal pagos em Portugal. E há muita gente de valor que não consegue, se calhar, otimizar todo o seu potencial, porque de facto gira tudo à volta disso. Nós perdemos muito tempo a contar cêntimos para pagar contas e pronto. Somos mal remunerados para o trabalho que fazemos e mal valorizados, porque há recursos humanos em Portugal, aqueles que não emigram para fora, não é? Que estão mal otimizados precisamente por causa disso. Porque nós temos um país em que não se vive bem, em que não se vive Confortavelmente. mal, pronto, no nosso caso não se vive mal, mas não se vive condignamente com aquilo que investimos e que trabalhamos. Sim, concordo contigo também. Fernando, para terminar, qual é que era o teu percurso ideal? Sim, eu pegava naquilo que o Paulo começou por dizer no início da intervenção dele e depois o Gonçalo acabou por fomos todos no mesmo caminho, a pergunta é a mesma. E dizer isto, que é, nós vamos tomando decisões ao longo da nossa vida, do nosso dia-a-dia, muitas delas de forma emocional, sempre, pelo menos, ou seja, com maior ou menor porcentagem de carga emocional, nós tomamos essas decisões, ela está lá. E sempre com base em experiências negativas, positivas, intermédias. E, portanto, eu acho que o caminho ideal é o nosso. Porque a verdade é que, embora nós possamos, eu, o Paulo e o Gonçalo, possamos desejar ter feito uma coisa ou outra diferente, ou ter tido outro caminho, a verdade é que cada um de nós está aqui, e falo pessoalmente no Paulo e no Gonçalo, são pessoas já com outro tipo de currículos, não é? com provas dadas e que, no fundo, correu tudo bem. São casos de sucesso. E, portanto, para os jovens que estão nesta transição, que acho que é essa a pergunta, não é? Na transição entre o ensino e o mercado de trabalho, eu acho que é isso, tentar fazer sempre as coisas de forma muito profissional e com muita paixão, de forma séria, não é aquele sério de tirar felicidade, não, é sério, de coração mesmo. E depois as experiências de vida, isso aí nós não conseguimos controlar, porque há coisas que acontecem que nós não controlamos à nossa volta, não é? E nos conduzem para aqui e para ali. Tentarmos sempre tirar alguma satisfação disso, porque, e aí vou bater outra vez no mesmo assunto do início da nossa conversa, que é isto.
Nós viemos parar aqui por uma grande paixão à música. Nas artes, acho que toda a gente foi parar a artes por causa disso. Em princípio, a não ser que tenha sido um grande acidente de percurso. E, portanto, se nós deixarmos de sentir essa paixão, fica tudo muito mais difícil. A partir do princípio que sentimos, o nosso caminho, seja ele aquele que nós pensámos no início ou não, a princípio vai tudo correr bem. Temos essa questão de querer muito fazer melhor cada dia que passa, sem carga de stress anexada a isso, obviamente, não é? Mas tentarmos sempre fazer um bocadinho mais, um bocadinho melhor, acho que pode ser a chave para isso. Mas eu gostava de dar uma grande relevância a isto que o Paulo estava a condução do discurso dele no início, que é isso, quer dizer, as nossas experiências afetam isto tudo, não é? Cada um de nós temos experiências diferentes e por isso é que temos, dentro da música, temos dosagens diferentes de coisas que fazemos e viramos mais para aqui ou mais para ali por causa disso também. Obviamente que se eu tiver muitas más experiências a tocar, vou deixar de gostar de tocar. Se eu tiver muitas más experiências como professor e com stresses com pais, vou deixar de gostar de dar aulas. Né? Ou não, depois depende da personalidade também de cada qual, mas eu falo por mim, eu funciono muito assim. Se eu for tendo boas experiências naquilo que estou a fazer e que já gosto de fazer, a coisa corre bem. Se começar a ter mais experiências, de gostar, vir-me para o outro lado. Eu reforçava aquilo que o Gonçalo também disse, que era fazer tudo. Então, no meu caso, faria mesmo tudo muito mais cedo. Eu fui para o Instituto Matono com 14 anos a tocar acordeão a teclado de piano. Depois fiz a transição para botões. Ainda fui a um concurso Valente. na Amadora em que toquei obrigatório em botões e o programa livre em teclado de piano. Portanto, que é uma coisa absolutamente caricata. Que doido. Mas faria tudo muito mais cedo. Eu acho mas também era uma geração diferente e as coisas não eram assim tão fáceis. Acho que perdi tempo precioso. E se pensar muito nisso, fico um bocadinho deprimido. Portanto, é melhor não pensar muito nisso e valorizar aquilo que tenho procurado fazer. Mas tudo muito mais cedo. Com isso concordo com o Gonçalo. Sim, sim. Mas também acho que no final das contas era um bocadinho aquilo que o Fernando também estava a dizer, é que tudo o que aconteceu na nossa vida levou-nos até agora. E efetivamente estamos aqui perante 3 pessoas que são casos de sucesso, alunos bem preparados, prémios ganhos, alunos no ensino superior, epá, e é o caminho que a vida levou, e depois também é muito mais fácil a gente já estar num determinado sítio e pensar, espera lá, para chegar aqui podia ter feito um caminho direto da A para B sem ter que ter dado a volta toda ao alfabeto para chegar aqui outra vez. Depois das coisas acontecerem, claro que a gente olha para trás e pensa, olha este caminho aqui, que era fantástico, porque é que eu não vim por aqui? Que é mesmo assim, não é? Se servir para ajudar outros, já é uma satisfação. É a satisfação que basta. Sim, Um exemplo do tempo que se perdeu, que seja para ajudar os que vêm aí, já é bastante bom. Olha, Paulo, eu ressalvo aqui o que a Tita sublinhou, no fundo, a importância da vossa geração no meio artístico em Portugal, e nomeadamente no acordeão. Pronto, se tu queres ajudar, eu acho que já ajudaste muito com isso, porque de facto vocês desbravaram um caminho que não foi, como a Tita disse, necessário nós desbravarmos nesta altura, e isso nós só temos a agradecer, e da nossa parte também o nosso obrigada por isso. No fundo, também um obrigado aqui à participação dos 3. São 3 perspectivas. Eu acho que no fundo somos os privilegiados em poder ouvir-vos e perceber estas 3 perspectivas de pessoas que estão dentro da arena já há muito tempo, e é como que entrar num laboratório e descobrir essências, não é? Sem ter que passar lá nós próprios, não é? Chegamos e já nos estão a oferecer o produto final, a gente só tem que ouvir. Claro.
Agora nós fazemos o que quisermos com isto, não é? A verdade é essa. Mas, pronto, se calhar, aqui em jeito de conclusão, Tita, dizer que isto do romance nem sempre é só o romance em si, não é? Tem também as suas vicissitudes e muitas vezes não... As ilusões que nós temos são mesmo isso, são mesmo ilusões, mas que ainda assim fazem as coisas valer a pena. No fundo, estarmos conectados com aquilo que são as nossas necessidades, não é? A nossa essência, investir naquilo que o Fernando disse há pouco, na questão do autoconhecimento, estarmos ligados àquilo que é para nós o mais importante. Depois, diria eu, manter aqui a infantilidade, a meninez da música e mantermos a conexão e o gosto e a paixão pela música. Isso também é das coisas mais importantes. E depois o percurso vai-se fazendo e daqui a uns anos, com certeza, por mais experiências que ouçamos, vamos estar a dizer, eu fazia isto tudo diferente, não fazia nada disto assim. E pronto, é isso. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Tita. Não, só um grande obrigada pela vossa presença e pelo vosso contributo. Para nós estas conversas têm sido sempre super inspiradoras e super esclarecedoras. Temos o ponto de vista de pessoas com percursos que não têm nada a ver com o nosso. Uhum. E pessoas que são tão diferentes de nós que se calhar até encaram uma mesma coisa de forma tão diferente que para nós tem sido super enriquecedor e penso que para quem nos ouve também. E acho que esta conversa foi uma conversa muito crua, no sentido de expor exatamente o que é. É maravilhoso. Para quem vier, não vir enganada, não é? Não vir, é verdade. Sabes, eu estava aqui no meio da conversa e a pensar, Paulo, não te esqueças do que vais dizer, a pensar, caramba, porque é que eu não tive acesso a isto, a este tipo de abordagem antes de vir para a música, antes de estar tão envolvida nisto. Não mudava absolutamente nada, mas pronto, mas gosto de estar informada, não é? Ou então mudava, sei lá. Diz, Paulo, desculpa. Eu só queria acrescentar uma coisa que me está aqui a remoer desde o princípio, que é a finalizar como deveria ter começado e como o Gonçalo começou, que é agradecer o vosso convite. Foi um gosto estar convosco, foi um gosto e um orgulho enorme rever dois colegas e dois amigos, como o Gonçalo e como o Fernando. E pronto, vale mais tarde que nunca finalizar dizendo isto, porque de facto foi com muito gosto que eu tive neste fórum, digamos assim. O gosto é nosso. Obrigada a nós. O gosto é nosso. Pronto, e assim terminamos então. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigado, até a próxima. Obrigado. Até a próxima.